Muito boa noite, bem-vindo ao especial Autárquicas 2013 aqui na TVL. Temos vindo a fazer várias entrevistas aos candidatos às câmaras de Lisboa, Loures e Odivelas e também entrevistas aos candidatos às juntas de freguesia. Hoje falamos do Concelho de Loures e falamos do programa eleitoral, das propostas políticas que a CDU, no nome de Bernardino Soares, tem para o Concelho. Bernardino Soares é o nosso entrevistado hoje, é pela voz de Bernardino Soares que vamos ouvir todas as ideias políticas que a CDU tem para o Concelho de Loures. Muito boa noite, muito obrigada mais uma vez por estar aqui hoje na TVL. Eu é que agradeço. Em relação à sua campanha, pergunto-lhe inicialmente como é que está a correr. Sei que tem andado na rua, tem feito inúmeras visitas, tem falado com muitas pessoas. Neste momento, qual é a sua apreciação? Bom, eu diria que neste momento o sentimento que nós recebemos das pessoas é de um apoio e uma esperança de que vamos conseguir fazer melhor política na autarquia do que até aqui o PS tem feito, e isso dá-nos a convicção de que estamos à beira de poder ganhar a Câmara Municipal de Loures nas próximas eleições do dia 29. Não digo isto com nenhuma arrogância nem certeza absoluta, precisamos de continuar a fazer o que temos feito até aqui, a conversar com as pessoas, a ouvir os problemas delas, a divulgar as nossas propostas, a fazer aquilo, ao fim e ao cabo, que um autarca deve fazer. Ouvir a população e procurar encontrar as soluções para os problemas, sem prometer o que não pode cumprir e sem deixar de procurar solucionar os problemas mais graves do Concelho. E eu acho que isso nos dá uma grande confiança de que estamos num caminho que daqui a algumas semanas se vai traduzir na vitória da CDU. Tenho ouvido muitas queixas por parte da população de Loures. Muitas. Ouço não só em relação à Câmara, é evidente que ouço também em relação ao Governo e à situação que está criada no país, isso é natural. Até porque na figura de deputado tem sempre esse papel de dar essas respostas. É isso, mas não é só isso, é que, vamos lá ver, às vezes perguntam-me em entrevistas qual é o principal problema do Concelho e às vezes quem pergunta está à espera de que eu diga um problema relacionado com os serviços da Câmara. Mas o principal problema do Concelho é o desemprego, como em todo o país. E, portanto, isso tem que se refletir nas prioridades do trabalho autárquico, embora não seja aí, não seja na Câmara que reside a solução do fundamental desse problema, mas é talvez por isso que a primeira prioridade que nós temos nas 10 medidas essenciais é uma política de fixação de empresas e de atração de investimento, porque isso é que cria emprego. Deixe-me dizer-lhe que tem um programa muito aprofundado, um programa que está dividido em 4 capítulos. Este programa foi construído ao longo de vários meses de trabalho e, ao que sei, com o envolvimento e com a voz também da população. Sim, nós construímos-lo com muita discussão entre nós, muito debate, mas também falando com setores específicos da população, por exemplo, com empresários, com associações empresariais, por exemplo, com as coletividades, também com técnicos especializados em determinadas áreas, onde nós fomos buscar conhecimentos e fundamentação técnica para as opções que temos, por exemplo, na área dos transportes ou por exemplo, na área do urbanismo. E depois, com uma enormíssima participação das pessoas, fizemos algumas sessões de debate abertas, fizemos, aliás, um debate muitíssimo participado na Biblioteca José Saramago sobre a questão do programa, em que apareceram coisas muito interessantes e foram muito diversas. Sempre tomando notas, as pessoas e na rua nós vamos sempre tomando notas, não é? Ou de problemas que existiam, ou de, às vezes, problemas são a maioria das questões, mas às vezes ideias de coisas que as pessoas acham que podiam dar resultado e podiam funcionar, e muitas delas são boas ideias. E foi com isso que construímos este programa. Nós temos um programa, de facto. Alguns dos outros candidatos têm uma ou outra proposta, em que de vez em quando falam, mas nós temos um programa. E é importante ter um programa. É, porque é importante para as pessoas saberem ao que vimos. E é importante para estruturarmos o nosso pensamento sobre o que vai ser a nossa governação na Câmara Municipal. O programa não esgota todas as nossas ideias e propostas, quer porque isso implicaria uma pormenorização que não é possível num documento desta natureza. Mesmo assim já está bastante pormenorizado. E tivemos que retirar coisas que tínhamos aqui e sobre as quais já refletimos, mas que adiante trataremos. E também porque há coisas que nós gostaríamos de pôr no programa
e que são importantes e não pomos porque não temos a certeza de poder concretizá-las. Por exemplo, o Conselho precisa de facto de um equipamento cultural, de um centro cultural que teve quando tinha Odivelas no Centro Cultural da Malaposta e que deixou de ter depois. Isso é uma necessidade. Podemos nós garantir que nestes próximos 4 anos, com as dificuldades financeiras e de investimento que há, vamos conseguir ter esse centro cultural construído? Não podemos garantir e por isso não o pusemos no programa. Porque neste momento não têm a certeza das condições financeiras da própria Câmara. Esse é um problema fundamental. Eu vejo que há alguns candidatos que dizem que vão reduzir 20% o IMI. Eu gostava de cumprir essa promessa, mesmo não sendo da CDU. Mas eu acho que precisamos de ser, à partida, um pouco mais cuidadosos. E o que nós dizemos é que vamos procurar compensar um pouco daquilo que é o aumento do IMI por causa da revalorização dos imóveis que está a ser feita pelas finanças, pelo Governo, mas não podemos dizer assim taxativamente que vai ser possível reduzir 20% o IMI. Nós temos no município uma receita de 30 milhões de euros neste momento, no orçamento de 2013, para o IMI. O Governo está a apostar numa nova lei de finanças locais que quer fazer-nos crer que com o aumento das receitas do IMI vai compensar a diminuição das transferências do orçamento do Estado e, portanto, é preciso ser muito cuidadoso naquilo que prometemos nessa área. Não vamos nós dizer às pessoas que vamos fazer uma coisa que depois não vamos conseguir fazer. Todos os projetos e todas as promessas que estão aqui englobadas neste programa eleitoral são perfeitamente execuíveis? Pensamos que sim. Enfim, não estamos livres de alguma coisa depois de ter um contratempo que não estivéssemos a ver. Mas a nossa lógica foi esta: prometer aquilo que julgamos ser possível cumprir. E às vezes dizemos às pessoas, olha, nós prometemos pouco para cumprir muito, e isso faz uma grande diferença em relação ao que tivemos nestes últimos anos. Ainda hoje encontrei umas pessoas em Loures que me falavam de uma promessa antiga, e ontem também a Santo António dos Cavaleiros uma outra, promessas da última campanha eleitoral do Partido Socialista, que era o estádio municipal, o metro até Loures, até o Infantado. Bom, nada disso foi cumprido e na altura sabia-se que isso não iria acontecer. E, portanto, isso nós não vamos fazer. Se algumas pessoas iriam votar em nós porque nós prometíamos esses grandes projetos, mesmo sem ter a certeza de os concretizar, se calhar vão ficar desiludidas, mas eu acho que a maioria das pessoas apreciam a seriedade nas propostas e dão mais credibilidade a propostas que sejam mais modestas, mas bem fundamentadas e com os pés assentes na terra, do que a promessas que depois não se concretizam e que só servem para o período eleitoral. Benigno Soares, vamos então ao programa eleitoral, cujo primeiro capítulo é dedicado às pessoas, um conselho para as pessoas. Aqui estão englobadas as temáticas educação, juventude, idosos, cultura e património, saúde, ação social, pessoas com deficiência, população migrante, desporto, associações e coletividades, segurança pública, enfim, muita coisa aqui para fazer, muitas ideias aqui para concretizar. Eu peço-lhe que mais sucintamente nos foque as prioridades. Bom, nós temos aqui várias áreas, isto é um mundo, há aqui uma série de coisas que dependem diretamente da Câmara e em que nós assumimos compromissos desse ponto de vista, e há outras em que temos que exigir do Governo a sua concretização. Por exemplo, em relação à educação, há uma série de equipamentos que precisam ainda de investimento por parte do Ministério da Educação, que está comprometido, pavilhões escolares, por exemplo, pavilhões desportivos, perdão, que continuamos a ter que exigir e a clarificar. Achamos que é preciso trabalhar para termos alguns novos equipamentos escolares, designadamente escolas do primeiro ciclo em freguesias que estão muito carenciadas disso, Camarate, Unhos, e que têm escolas até Camarate fechadas. Conhece bem, não é? Sim, conheço muito bem. Aliás, uma das escolas que precisa de ser recomposta é a escola primária onde eu andei, que está fechada há 3 ou 4 anos por esta Câmara Municipal que lá está, que os alunos foram postos em contentores, já se pagaram certamente quase €500 mil no aluguer dos contentores e a escola, entretanto, não foi reparada, está hoje muitíssimo mais degradada do que estava há 3 ou 4 anos atrás e esse dinheiro perdeu-se. Mas haverá aí um impasse? Pois não encontramos grande explicação para isto, a não ser que o negócio dos contentores é bom, é evidente que é bom. Portanto, há aqui uma série de coisas que é preciso fazer na área da educação e coisas que nem todas implicam
muito dinheiro. Por exemplo, nós precisamos de ter uma articulação da rede escolar coerente. Há uma série de ofertas que existem numas escolas e noutras não. Nós precisamos de conversar com as escolas, defendendo e respeitando a sua autonomia. Nós não queremos a Câmara a mandar nas escolas. As escolas, os professores, as suas direções têm autonomia e devem continuar a tê-la, essa é a nossa filosofia. Mas nós temos a ideia que é possível articular melhor a rede e desenvolver uma carta escolar que corresponda de facto à realidade do concelho. Hoje os professores dizem-nos, nós temos, e divulgamos recentemente, mais de 80 professores do concelho, e esse número está em crescimento, portanto hoje já não sei quantos serão muitos mais certamente, que apoiam a CDU, e temos uma das reivindicações é que se faça uma carta escolar adequada à realidade atual, adequada aos meios que temos, adequada às necessidades da população. Depois, noutras áreas, por exemplo, na cultura, nós precisamos de voltar a pôr a cultura como prioridade. O Concelho de Loures foi sempre, durante o tempo da gestão CDU, um concelho de referência na área cultural. Quer por iniciativas que tinham visibilidade muito para fora do concelho, quer pela forma como tratava os jovens criadores do concelho, como tratava as coletividades que produziam atividade artística, e isso hoje está absolutamente destruído. Nós hoje não vamos ter condições para ter umas festas do concelho com a dimensão que tínhamos há 15 anos atrás. Mas vamos ter que ter umas festas do concelho que tenham alguma oferta cultural, mesmo que não grandes espetáculos. E precisamos de aproveitar a produção cultural que existe no concelho, designadamente nas coletividades, e há jovens artistas, e há uma série de gente... É preciso apoiar os artistas da terra também. E é preciso... há até uma expressão que nós temos usado entre nós que sintetiza um pouco esta nossa ideia. É que santos da casa fazem milagres, neste caso. Isto é, nós precisamos de pegar em tudo o que se produz no concelho e pôr tudo isto a ser apresentado em vários pontos do concelho. Se uma coletividade em São Julião do Tujal tem uma orquestra magnífica, com jovens músicos e muito bem orientada, porque é que ela não há de ter atuações em vários pontos do concelho? Se há uma banda de jovens que está a começar a ter o seu trabalho e tem qualidade, porque é que não podemos proporcionar-lhe hipóteses de poder tocar noutros sítios? Não estou a dizer com isto que só vamos trabalhar com as pessoas do concelho, nós precisamos trazer também para o concelho a oferta de qualidade em várias áreas do panorama musical, do panorama artístico, para que as pessoas possam fruir da cultura. Sabemos que há dificuldades financeiras, mas não podemos olhar para a cultura como uma despesa. A cultura é um investimento da participação democrática das pessoas, é um investimento no progresso do conhecimento e da informação das pessoas, e isso para nós é fundamental. Depois, por exemplo, outra área que podia salientar desse conjunto é a questão dos idosos. Nós temos... Sempre muito sensível essa área. É muito área. Sensível, e nós temos... Cada vez mais na nossa sociedade é preciso dar resposta à área dos idosos. Nós temos muitas instituições que trabalham muito bem nesta área, mas temos também muitas carências. E há dois planos de intervenção que nós pensamos em relação à Administração Central. Um é a necessidade de novos investimentos, de apoio a novos investimentos de IPSS com novas infraestruturas. Mas nós também detectamos, nestas visitas todas que fizemos e no conhecimento que temos do terreno, que há IPSS e outras entidades que já têm capacidade instalada para fazer mais apoios domiciliários, dar mais refeições de centro de dia ou outra valência, mas não têm o protocolo respectivo com a Segurança Social. Por exemplo, têm capacidade para fazer 50 refeições, mas só fazem 40 porque só têm apoio para 40. E a necessidade depois existe. Portanto, talvez um primeiro patamar de exigência em relação à Administração Central, ao Governo, seja que, mesmo não dando já prioridade total a novos investimentos, se rendibilizem aqueles que já foram feitos. Se aproveita a capacidade instalada que está nas IPSS. Isso já vai alargar a oferta e nos tempos que correm bem precisamos disso. Isso é uma forma de gerir bem os recursos que existem. Muito bem, passamos... queria também abordar o tema da segurança pública em relação ao Concelho de Loures, antes de passar para o segundo capítulo. As pessoas queixam-se que há cada vez mais insegurança nas ruas, falta de iluminação. A CDU com certeza que ouviu estas e muitas outras queixas. Em todo lado. Bom, não há a ver, a segurança pública tem várias vertentes, não é só mais polícia. É preciso mais polícia de proximidade, isso depende da Administração Central, mas nós vamos fazer o nosso papel de procurar encontrar as soluções com quem estiver no Governo
para termos num concelho que tem 200 mil habitantes, 205 mil habitantes e que tem um território bastante extenso, com realidades, aliás, diferentes e algumas bastante problemáticas, precisamos ter policiamento de proximidade que seja um dissuasor dos problemas de segurança e tranquilidade públicas. Depois há outras questões que ajudam nesta área. A questão da iluminação. Nós sabemos, isto aconteceu em muitas autarquias, não vou aqui dizer que é um exclusivo da Câmara de Loures, que houve redução da iluminação pública por causa da necessidade de redução de custos e da fatura com a EDP. Ora, isso, como princípio, não está errado. É preciso ver exatamente como é que se faz, porque nós encontramos em todo o Concelho reclamações, não do facto de poder haver, não em relação ao facto de poder haver uma poupança nessa área, mas em relação à maneira como ela é feita. Horários desfasados da luminosidade do nascer do dia e do pôr do sol, às vezes sítios onde os candeeiros estão acesos durante o dia e depois, sobretudo no inverno, há horas onde seriam necessários, por exemplo, as pessoas que saem muito cedo de casa, é preciso também garantir que tenham a luz acesa para poderem apanhar os seus transportes públicos e fazer a sua vida e ir para o trabalho, e isso também é um aspecto importante. E uma terceira questão em relação à segurança pública é que as terras têm que ter vida. Se as terras tiverem vida, isso é um elemento que aumenta a segurança pública. Se as terras estiverem desertas, é evidente que isso é um elemento que facilita o aumento da criminalidade e da insegurança. E desse ponto de vista, a recuperação dos núcleos urbanos, de alguns dos núcleos urbanos mais importantes, sobretudo aqueles que têm uma forte incidência comercial, que passe não só por um processo de abrir caminho para a reabilitação urbana, mas isso tem que ter apoios de fundos nacionais ou comunitários, e por outro lado que tenha uma capacidade de apoiar o pequeno comércio, de criar pequenas iniciativas de animação que não custam muito dinheiro, mas trazem gente para os sítios onde ela deve estar. Isso é uma forma não só de dinamizar o comércio, de proporcionar elementos de lazer e de convívio às pessoas, mas de garantir uma maior segurança e tranquilidade, porque onde há gente há menos crime e por isso é uma medida essencial do nosso ponto de vista. E as pessoas circulam muito mais à vontade nas ruas, sem o problema da insegurança. O segundo capítulo é planeamento e ordenamento do território, onde está englobado a questão dos transportes e mobilidade. Os transportes públicos é uma questão também essencial, por exemplo, para os idosos que dependem muitas vezes da carreira, de determinada carreira para chegar ao centro de saúde ou para chegar ao centro da cidade. Em termos de transportes públicos, qual é a sua proposta? Olha, eu acho que nas questões que nós temos que discutir com o Governo, a questão dos transportes públicos, a parte também com a da segurança, com a da saúde, é talvez a questão mais importante e mais sentida neste momento. Eu devo dizer que uma das ações de campanha que já fizemos não foi em Loures, foi no Campo Grande, que é um dos sítios onde temos um terminal de autocarros, de caminhonetes, que fazem o transporte para várias freguesias do concelho de Loures. E fizemos também uma outra iniciativa relacionada com o acesso ao hospital, que é um dos problemas mais sentidos, que foi, em vez de irmos só reunir com a direção do hospital, como fizemos, fomos apanhar o autocarro a Bucelas para demonstrar como é difícil as pessoas deslocar, neste caso de Bucelas, mas podia ser de outra freguesia, deslocarem-se para o hospital. Nós de Bucelas tivemos que apanhar um autocarro até Loures e depois de Loures outro até ao hospital. Até porque Loures é um grande território, não é? Se viéssemos de Camarate, tínhamos que apanhar 3 transportes. Três transportes. O bilhete custa 2,20 €. 2,20 € cada um dos bilhetes. Portanto, no nosso caso fomos de Bucelas até ao hospital, 4,40 € e na volta seria exatamente o mesmo e depois há a taxa moderadora. Para os idosos fica ainda por cima os idosos foram expoliados daquele direito que tinham a ter um passe mais barato. Muitos deles deixaram de comprar o passe, estão hoje mais confinados à sua casa, deixaram de poder circular e só circulam quando precisam, por exemplo, para ir para o hospital. E é uma dificuldade tremenda. E, portanto, nós, não só em relação ao hospital, que é um problema muito sério, a deslocação das pessoas para o hospital,
Mas, em relação à mobilidade dentro do Conselho e do Conselho para Lisboa, nós precisamos ter outra política, porque o Estado não pode concessionar a empresas privadas o serviço de transportes públicos, como acontece no nosso Conselho e nos outros Conselhos também, e depois estas empresas receberem uma indemnização compensatória do Estado, receberem os passos, os bilhetes e o serviço a ser prestado ser no mínimo dos mínimos. Há localidades no nosso Conselho, e não muito longe da sede do Conselho, que às 6 da tarde não têm mais transporte. Há pessoas que, se fora das horas de ponta quiserem deslocar-se a Loures ou deslocar-se até para Lisboa, têm que esperar 45 minutos, uma hora entre cada transporte e às vezes muito mais. Há sítios onde só há transporte de manhã, à hora de ir para o trabalho e depois ao fim da tarde. E nós estamos aqui às portas de Lisboa. E, portanto, isso não pode ser. Nós precisamos de ter um serviço de transportes públicos que sirva as populações. Mas como é que poderá haver a intervenção do poder local, neste caso da Câmara de Loures, se for liderada por si, como é que se solucionam estes problemas? O poder local tem que reivindicar junto do poder central. É o Estado central que concessiona esta rede de transportes públicos. Bom, mas isto tem que ser feito com consciência das necessidades das pessoas. Não pode ser um cheque em branco para depois o operador fazer só apenas aquilo que lhe der lucro. Porque se recebe uma indemnização compensatória do Estado é porque tem que prestar um serviço público que está para além da obtenção daquilo que é estritamente lucrativo. E, portanto, nós temos que falar com o Governo sobre isto, porque isto tornou-se um dos principais problemas no Conselho e é muitíssimo sentido pelas populações, sobretudo pelos mais idosos, que ficaram com as medidas do Governo em relação aos espaços sociais e com esta redução ou insuficiência de carreiras e de transportes, ficaram confinados ao seu espaço, com a impossibilidade de se deslocarem para o convívio até com os seus familiares, com os seus amigos, e nós não queremos que os idosos estejam em casa à espera que a sua vida termine. Nós queremos é que eles estejam na comunidade, que façam a sua vida, que sejam ativos, que participem nas iniciativas, que se desloquem onde querem ir, e isso é uma medida de grande humanidade e nós temos que garantir isso para o nosso Conselho. Até porque a solidão é outro dos novos problemas, é um problema dramático. É um problema dramático e nós temos freguesias com bastante envelhecimento, há um envelhecimento geral, mas temos freguesias com bastante envelhecimento e não é só a zona mais rural. Nós temos, por exemplo, neste momento, segundo o censo de 2011, a freguesia com maior índice de envelhecimento neste momento é a Portela. A Portela. Parece um pouco surpreendente. Porquê? Porque a Portela é uma freguesia, era um bairro que se formou no início da década de 70. Exatamente. As pessoas que foram, nessa altura, foi muita gente para lá viver, que eram jovens quadros superiores na altura. Bom, entretanto, passaram 40 anos, não é? E essas pessoas estão todas muito mais velhas. Houve pouca renovação na habitação ali, portanto, o bairro continua, na maioria, com as mesmas pessoas, as pessoas estão mais velhas. Portanto, o problema do envelhecimento é uma realidade, tem problemas sociais muitíssimo complicados e nós precisamos de atacar os problemas sociais. Sabemos que a Câmara não tem condições de resolver tudo, sabemos que uma parte tem de ser concertada com o Poder Central e com as entidades da sociedade civil, mas é preciso ser bastante firme naquilo que é fundamental e os transportes são fundamentais. E vê a Câmara de Loures neste momento como uma Câmara pouco reivindicativa junto ao Poder Central? Sem dúvida. Dizem-nos que se não... A ideia é mais ou menos esta, podem não ser estas as palavras, mas se não se fizer muito barulho, conseguem-se mais coisas. Ora, eu acho que isso não é assim. Não é estratégia? Não é, porque nós temos de ter capacidade negocial e saber chegar a consensos. Nós não temos a ideia que vamos, a partir de agora, impor tudo ao Governo. Não é assim. Agora, uma coisa é ter a consciência de que provavelmente não conseguiremos atingir tudo aquilo que pretendemos. Outra coisa é partir logo numa posição de derrotado. Nós, por exemplo, tivemos, em relação a vários centros de saúde, situações de encerramento ou diminuição de horário, em que a Câmara Municipal aceitou passivamente essa situação. Fechou a extensão de camarada, por exemplo, com essa situação. Por exemplo, mesmo em relação ainda a transportes públicos, quando a Carris pretendeu tirar a carreira 717,
que chega até aos Fetais, na freguesia de Camarate. Foi a população dos Fetais com a junta de freguesia, que é gerida pela CDU, eu próprio lá estive, que fez uma manifestação e pressionou para que aquela carreira não saísse dali. E não saiu. E não saiu. É e noutros sítios, como na Portela e em Moscavide, onde as autarquias não fizeram esse trabalho, foram eliminadas algumas carreiras. Portanto, nós não conseguiremos tudo, mas teremos que negociar e toda a gente tem que fazer cedências para se chegar a um consenso. Isso é uma realidade. Agora, se nós aceitarmos passivamente a retirada de serviços, eles vão, porque a política da Administração Central hoje é concentrar ao máximo serviços, quer em empresas que quer privatizar como os Correios, quer ao nível de serviços da Administração Central, como finanças, como saúde e outras áreas, e nós não podemos permitir que o nosso território vá ficando deserto destas capacidades. Por exemplo, uma pessoa hoje de Santiria que queira ir ao Serviço de Finanças, o seu Serviço de Finanças é no Parque das Nações. Isto não é admissível, não é admissível. Pronto, e há aqui muito para fazer nessa área. E na área do ambiente, que também está englobada neste segundo capítulo do planeamento e ordenamento turístico, do território, peço desculpa. Nós a semana passada, a maioria PS pôs à votação o lançamento para discussão pública da revisão do PDM. Ao fim de 12 anos, na Câmara, escolheram o período da campanha eleitoral para fazer a discussão pública do PDM, o que é uma coisa inenarrável, é inaceitável. Nós não nos opusemos a que o documento vá para a discussão pública, com todas as insuficiências que tem, e discutiremos adiante. Mas a discussão pública devia começar depois de acabar a campanha eleitoral, seja qual for o resultado das eleições. Não se pode fazer a discussão pública durante o período de campanha eleitoral. E isto é, obviamente, um instrumento que procuram utilizar para ir agora por aí, pelo território do Conselho, pelas freguesias, dizer que este problema já está resolvido, que já está na revisão do PDM. Mas o PDM não está aprovado, né? E há muitas coisas ali que não têm fundamentação. Portanto, isso nós não queremos. Queremos planeamento a sério, queremos aposta em desenvolvimento económico. Nós precisamos ter, nos serviços da Câmara, aplicar aquele conceito de agência de investimento, isto é, ter um serviço altamente determinado em dialogar com os empresários e com as empresas e falar a sua linguagem, perceber quais são os seus problemas e, ao mesmo tempo, atrair novas empresas para o Conselho. Nós somos um Conselho com ótimas acessibilidades e é por isso que muitas empresas cá estão. Agora, também é verdade que muitas delas enfrentam dificuldades quando precisam de resolver algum problema com a Câmara, quer tenha a ver com as competências da Câmara, quer quando precisam da ajuda da Câmara para intervir junto à Administração Central. E nós temos que fazer esse papel bem feito, porque isso é que atrai empresas para o Conselho e mantém as que lá temos. Nós temos ali possibilidade de desenvolver, temos setores onde o Conselho tem empresas muito importantes e com grande capacidade. Por exemplo, nós temos um grande hospital agora, que é o Hospital de Loures, e temos duas grandes empresas da área de fabrico de medicamentos. Temos, por exemplo, na área do ambiente, uma série de empresas que trabalham na reciclagem, na reutilização e no tratamento de materiais do ponto de vista ambiental. E temos a Valor Sul, que é a empresa de referência a nível nacional nessa área. Portanto, temos todas as condições para ser um conselho de referência em matéria de ambiente e da indústria do setor do ambiente. Temos depois, no plano agrícola e vitivinícola, um potencial enorme, que tem andado pelos seus próprios pés, a questão do vinho de Bucelas, a região de Mercado de Bucelas, mas também outras atividades, nas hortofrutícolas e outras atividades agrícolas, e nós precisamos de transformar isso numa marca do nosso Conselho e potenciar isso, quer do ponto de vista do turismo, quer do ponto de vista da própria produção agrícola. Mesmo do ponto de vista do turismo, repare, nós não vamos competir com Lisboa. Lisboa é o destino turístico principal do país. É evidente que nós não vamos competir com Lisboa, Lisboa é a capital. Mas há outro tipo de turismo certo, que pode... Mas repare, nós estamos a 15 minutos de Lisboa. Temos uma zona norte em que se podia aliar, por exemplo, o património da zona de Santo Antão do Tujal, Casa do Gaiato, o Palácio dos Arcebispos e, ao mesmo tempo, depois as quintas de produção do vinho de Bucelas. E digamos, um programa que englobasse esta vertente patrimonial e vitivinícola pode ser um complemento para os programas que são feitos na capital. Isto é, nós podemos ter aqui um trabalho com o turismo de Lisboa que permita que um conjunto significativo de programas que as agências fazem com turistas do estrangeiro e também com turismo nacional, mas com turistas do estrangeiro que vêm visitar Lisboa, possam ter um dia ou uma tarde em que vão visitar uma zona que está a 15 minutos de Lisboa, que tem, que tem características completamente diferentes e tem uma enorme riqueza ambiental, natural e também no vinho
de Bucelas, que é uma referência do nosso concelho. Nós podemos fazer isso, e isso é importante para o desenvolvimento do concelho. Mesmo em relação às questões do ordenamento, nós vamos procurar apostar muito na questão dos corredores verdes. Não? Precisamos de ir encontrando formas de estender corredores verdes ao longo do concelho e de permitir a fruição de áreas o mais contínuas possíveis pela população. Nós, por exemplo, temos o Trancão foi despoluído. O Trancão hoje é uma grande riqueza do concelho. E a nossa ideia é retomar um projeto que tínhamos quando estávamos na Câmara, antes de há 12 anos atrás, que é dinamizar a várzea do Trancão, não com construções, não é nada disso, com atividades de lazer e de usufruto daquela zona que é muito bonita e tem valor ambiental. Há hoje, com a disposição do rio e também com a disposição do Rio Tejo, há hoje ali mesmo aves que ali fazem nidificação e que ali estão, há observação, esporadicamente a observação da aves. Mas é preciso tornar todo esse património, porque afinal esse património tem que ser conhecido, tem que ser divulgado e tem que ser utilizado com regras, mas permitindo que as pessoas do concelho, sobretudo, mas também muitas pessoas de fora do concelho, possam usufruir destas riquezas que ali temos e que são magníficas. Depois nós também temos uma outra ideia que é, utilizando um conceito que é muito hoje do planeamento moderno, que é o conceito de acupuntura urbana. Isto é, nós podemos não ter dinheiro para alterar um bairro inteiro, mas se nós fizermos algumas intervenções localizadas que sirvam de polo dinamizador daquele bairro, podemos transformar a vivência de um bairro com essas pequenas intervenções que talvez não custem tanto dinheiro e envolver a população nisso. Portanto, vai ser preciso muita criatividade, mas nós estamos cheios de energia para mudar as coisas neste conceito. Estou a perceber isso. Em matéria de habitação social, de bairros de gênese ilegal, como é que estão a pensar, concretizar as vossas propostas? Em matéria de habitação social, o município tem praticamente 5% da população em bairros municipais. É muita gente. E há necessidades, ainda há gente para realojar, há gente que está em habitações degradadas, que não barracas, e que está à espera para ser realojado. Mesmo nos bairros municipais, há famílias que já cresceram e já precisavam de fazer o chamado desdobramento, não é? Isto é, algumas pessoas foram realojadas há 10, há 15, há 20 anos, e agora os filhos já cresceram, já têm os seus próprios filhos e, portanto, precisam de sair dali. Portanto, nós vamos ter que trabalhar com muito cuidado nessa área, vamos ver o que é possível fazer em termos de novos investimentos. Sentiu alguma espécie de abandono nos bairros sociais que Olha, visitou? eu fui a um bairro, na sede do concelho, em que há um prédio de 8 andares que tem o elevador parado desde dezembro. Há pessoas presas no 8º andar e no 7º e no 6º, porque são idosos ou estão doentes e que não saem de lá. Foi-me relatado pelas pessoas que vivem naquele prédio que há uma senhora do 3º andar que precisa de vez em quando ir fazer tratamentos, teve um AVC e que é trazido ao colo para baixo pelos vizinhos. Mas isso foi comunicado à Câmara? As pessoas comunicam à Câmara, uma comissão que formaram, informal, lá naquele prédio, durante meses não tiveram resposta e agora a resposta que tiveram foi a informação que nos deu a população quando lá tivemos. Nós nem sabíamos, nós fomos ao bairro contactar com as pessoas e encontramos este problema. A informação que lhes foi dada é que não havia dinheiro para reparar o elevador. Isto é uma situação inconcebível. Não havia dinheiro para reparar o elevador. A Câmara não pode ter um prédio, sua propriedade, de 8 andares, com elevador parado. Não é possível. Isto é o mínimo dos mínimos. Isto não pode acontecer. Isto é um exemplo de como os bairros estão abandonados. Nós vamos ter aqui um grande trabalho a recuperá-los. Porque, vamos lá ver, às vezes as pessoas dizem que há pouco cuidado das pessoas que vivem nos bairros municipais, nos bairros de habitação social, em relação ao próprio património dos bairros. Mas se o próprio senhorio, que é a Câmara, não tem esse cuidado, isso não incentiva as pessoas a tê-lo também. E, portanto, nós precisamos de jogar aqui nos dois campos. A Câmara ter uma maior capacidade de intervenção, até de pequenos arranjos às vezes, nem sempre são coisas muito grandes, e depois também exigir que as populações desses bairros se envolvam e cuidem e tenham gosto no seu bairro. Mas isso só se faz se o dono do bairro também tiver alguma intervenção, porque senão isso não incentiva a que as coisas mudem. Depois
Depois há problemas sociais muito graves, há pessoas que deixaram de pagar as rendas, algumas com razões justificadas, e também há outras que são vistas de outra forma, porque há pessoas que se calhar podiam pagar e não pagam, e depois quem está ao lado e continua a pagar sente-se numa situação de injustiça relativa. Portanto, nós precisamos de acompanhar as situações sociais com muito cuidado, mas também precisamos de ser rigorosos quando não é justo que não se pague. E isso também vai ser uma das nossas políticas nesta área, e precisamos dar nova vida a estes bairros. Estes bairros não têm que ser guetos. Não têm que ser guetos, às vezes foram construídos com maus materiais, isso é frequente. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas não têm que ser guetos, e nós temos que trabalhar o mais que pudermos para que essas pessoas tenham igual dignidade em relação a todas as outras do concelho, para poderem viver no seu bairro, na sua casa, com o conforto que Para além dos bairros municipais, as auges também são uma situação complicada de resolver. Nós temos 62 mil pessoas a viver em auges, em bairros de género ilegal, ainda não legalizados. É um problema muito complexo. Nós não vamos fazer como o PS fez há 12 anos, que até levou o arquiteto Tomás Taveira para lá fazer umas sessões e dizia que em 6 meses ou num ano os bairros eram todos legalizados. Muitas pessoas votaram no PS por causa disso. Por causa disso. Porque o processo é muito complexo. Nós não rejeitamos algumas críticas que fazem à nossa forma de proceder anteriormente, e vamos procurar corrigir esses processos. Agora, ninguém pode prometer, e nós não prometemos, que em 6 meses ou num ano tudo vai ser legalizado. Os problemas são legais, são administrativos, são problemas complexos, e isso não pode ser prometido assim. O que é que nós dizemos? Aliás, a nossa consigna para as auges é política de verdade para as auges. Isto é, aquilo que estamos a dizer é aquilo que pretendemos cumprir. Algumas ideias estão a ser contidos. Sim. Estão a ser contidos. Sim. Não estamos a prometer nada de imediato. Mas correm algum risco nessa contenção. Antes a verdade do que uma mentira que depois não se traduza na realidade. Nós o que é que dizemos? Dizemos que vamos conversar com cada bairro e vamos estabelecer um calendário durante o ano de 2014 para cada bairro. Isto é, com cada bairro vamos ver o que falta e em que prazo é que é possível concluir-se. Haverá uns que se calhar estão mais próximos da conclusão, outros mais distantes, mas assumir esse compromisso é já uma referência para as pessoas do bairro, e depois há uma parte das coisas que têm que ser feitas pela Câmara e há uma parte que têm que ser feitas pelos proprietários. Uma outra ideia é os proprietários pagam taxas para a legalização dos seus bairros. Isso não vai deixar de acontecer. Nós não prometemos acabar com as taxas, embora haja algumas medidas do ponto de vista de algumas isenções se fizer a legalização nos prazos mais curtos para incentivar as pessoas a fazê-lo. Mas uma coisa que nós dizemos é que é possível encontrar, nas situações em que isso seja adequado, uma forma de pagamento em espécie dessas taxas, ou de uma parte dessas taxas. Isto é, em vez de, se um bairro tem que pagar 100 mil euros de taxas no conjunto à Câmara Municipal, vamos dar um exemplo assim, mas se é preciso fazer uma obra no bairro de arruamentos ou de passeios, enfim, um equipamento, por que não uma parte desses 100 mil euros ser feito por obras diretas no bairro, com fiscalização da Câmara, e, portanto, as pessoas perceberem que aquilo que estão a pagar já reverte diretamente para a sua qualidade de vida. Porque isto também, na situação que estamos a viver, é um incentivo para que as pessoas façam a legalização da sua casa e contribuam com aquilo que têm que contribuir para a legalização do seu bairro. Nós sabemos que há bairros onde as pessoas, com a situação financeira que se está a viver hoje e a situação difícil que estão a viver hoje, não têm como primeira prioridade a legalização do bairro. Porque no tempo da CDU, há muitos anos atrás, no tempo do Severiano Falcão e de outros autarcas da CDU, nós tomámos a opção correta de, apesar dos bairros serem de género ilegal, levar lá a água, o saneamento, pôr as infraestruturas básicas. Muitas ruas hoje têm o alcatrão originário, que nós lá pusemos no tempo do Severiano Falcão. Portanto, há condições mínimas na maioria dos bairros e, portanto, as pessoas estão aflitas com outras situações da sua vida, não põem isso como primeira prioridade. Se nós lhes demonstrarmos que o seu contributo pode refletir-se logo na vida do seu bairro, na qualidade do seu bairro, isso funciona como um incentivo. Depois há o problema do PDM.
Há bairros que dependem, pelas suas características, da revisão do PDM para serem legalizados. E essa é uma das razões pelas quais o PS faz agora esta manobra de pôr o PDM à discussão no período da campanha eleitoral. Porque vai chegar lá e dizer, estão a ver, está aqui já a vossa legalização. Quando depois as coisas não são assim. E, portanto, a revisão do PDM é necessária. Nós, em relação a tudo o que seja áreas de género ilegal, não temos, a não ser uma questão que já vou dizer, dúvidas de maior sobre a consolidação daquilo que está. Isto é, a nossa perspectiva não é agora que há uma série de coisas nos bairros que têm que ser demolidas, a não ser aquelas que conflituem com regras básicas ou com os vizinhos, com a harmonização do bairro. E esse é o nosso princípio. Agora, uma coisa que o PDM, a proposta de revisão do PDM traz é um nivelamento por cima do nível de edificação. Nós dizemos assim, se um bairro tem as casas em geral com apenas um piso e depois há lá 2 ou 3 que têm 3 pisos ou 4 pisos, então a nossa regra deve ser pôr o índice de construção geral baixo, de acordo com a regra geral do bairro, e excepcionar aqueles casos que são um pouco mais altos. Não vamos pedir às pessoas para deitar abaixo os andares de cima. Agora, o que o PS está a propor não é isso, é alinhar pelo mais alto. Ora, se alinhamos pelo mais alto, há uma série de outras pessoas que certamente vão olhar para isso como uma oportunidade para fazer crescer a sua habitação. E isso não só pode não ser justo e adequado, como vai dificultar o processo. Porque se isso começa outra vez, se começam a alterar... Cresce ainda mais. Vamos ter mais complicações no processo, porque depois já não vamos ter as casas de acordo com os projetos que estão entregues, os projetos vão ter que ser revistos e vamos entrar aqui uma grande complicação. Soares, entramos agora no terceiro capítulo, dinamização económica para o Conselho. Já falamos aqui da questão do emprego, que é preciso, de facto, criar mais emprego. O Loures é um reflexo do que se passa por todo o país, mas o poder local tem que ter atenção a esta questão tão problemática e tem que tomar medidas. Quais são as suas propostas para Bom, já falei de algumas delas. Uma delas é introduzir o conceito de agência de investimento. Não é criar uma agência à parte, não é nada disso. É com os trabalhadores que lá temos, alguns com grande especialização nesta área, reforçando este setor e trabalhar para... Não, vamos lá ver, nós temos de trabalhar com as empresas que estão e temos recebido grandes incentivos de muitos empresários do Conselho que querem uma Câmara que os entenda e que trabalhe para que eles possam desenvolver as suas atividades. E sabem que nós vamos fazer isso. E depois temos que atrair novos investimentos. Nós não podemos estar à espera que eles venham. Isto faz-se, por exemplo, contactando de forma mais ativa e mais atrevida, quer com os organismos do Estado que trabalham nesta área, com as AICEPs, com o IAPMEI, com outros organismos do Ministério da Economia e de outros ministérios, quer contactando diretamente algumas empresas que estejam à procura de possibilidades de investimento. Eu encontrei outro dia uma pessoa que é um representante de uma empresa que está assediada, tem sede cá, mas está estabelecida em vários países, quer ter instalações maiores no Conselho e que tem encontrado muitas dificuldades no licenciamento burocráticas, não é que esteja contra o PDM, no Conselho de Loures. E, portanto, há muitas coisas para fazer. É preciso ir à procura também do investimento. Nós não podemos estar só sentados à espera. A Câmara não pode obrigar as empresas a fixarem-se. Mas pode criar estímulos. Mas pode criar estímulos. Incentivos. E pode mostrar onde é que estão as oportunidades de investimento e pode mostrar as potencialidades do Conselho e pode ter uma coisa que é muito importante em processos de licenciamento, que é funcionar em regime de conferência de serviços, porque quando uma empresa põe um projeto à Câmara tem que trabalhar com vários serviços neste momento, tem que tratar o projeto das águas com os serviços municipalizados e do saneamento, depois tem que tratar com as atividades económicas, uma parte da parte mais económica, depois tem que pagar... São vários serviços da Câmara. O que é que nós dizemos? Nós precisamos ter um regime de conferência de serviços. O que é isto? É que o responsável político por essa área, todas as semanas, se reúne com os interlocutores dos vários serviços que tratam do licenciamento de uma empresa. Se a Helena tiver uma empresa e quiser fazer meter um projeto de licenciamento para se instalar no Conselho, esse processo vai àquela reunião e cada um dos serviços
diz qual é a dificuldade que tem, ou não tem, em relação àquele projeto. E o Departamento de Atividades Económicas e o responsável político por isso vai então ter a radiografia geral e fica tudo identificado naquele momento. O que é que nós temos hoje? O processo entra num sítio e depois demora até se resolver aí. E depois vai para outro sítio e então começa o processo no outro sítio. Nós não podemos ter esse tipo de procedimento. Temos que resolver o processo em conjunto por todos os serviços e a Câmara é que se tem que organizar para isso. Isto vai reduzir em meses os tempos de resposta e isso certamente será um incentivo a que as empresas se fixem e que não percamos oportunidades que hoje estamos a perder. E a concretizar-se significa mais emprego para o Concelho de Louros. Nós não vamos dificilmente criaremos mais emprego na autarquia. Com as regras que o Governo está a impor, isso será muitíssimo difícil. E, portanto, o que vamos ter é que criar mais emprego pelo investimento privado no Concelho. E há empresas no Concelho que já estão instaladas e querem ampliar as suas atividades e precisam que a Câmara dê resposta aos seus problemas e que lhes permita também desenvolver assim, empregar mais pessoas. Em relação ao comércio tradicional... Isso é um problema muito, muito sério que nós temos e está relacionado com a questão dos núcleos urbanos de que há pouco falei e temos vindo a abordar muito. Nós precisamos de uma política integrada para cada núcleo urbano. Por exemplo, penso no caso de Sacavém ou de Moscavide, que são núcleos urbanos que sempre tiveram uma forte incidência de comércio tradicional e que eram polos agregadores não só da própria freguesia, mas de várias freguesias à volta, que iam ali fazer as compras e tratar de vários serviços. O que é que acontece hoje? Por um lado, estão a ser retirados alguns serviços âncora que estavam ali e que deixaram de estar. Repartições públicas, balcões da EDP, até correios, centros de saúde. E cada vez que um desses serviços sai, há uma série de gente que deixa de ir a esses núcleos urbanos. Porquê? Porque as pessoas iam a esses serviços para tratar de um problema que tinham mesmo de tratar e depois aproveitavam para ir ao comércio local, de qualidade, em geral de qualidade, que ali estava à volta dessa infraestrutura. Isso hoje não está a acontecer. Portanto, nós precisamos de ter equipamentos âncora nesses sítios. Precisamos de trazer outra vez de volta instalações e serviços de que as pessoas necessitam e que possam servir para puxar as pessoas para esses núcleos urbanos. Depois precisamos ter uma política mais amiga dos comerciantes no nosso concelho. Nós, por exemplo, em 2010, nós votámos contra, aumentaram as taxas de publicidade no município de Louros, em alguns casos mais de 500%. E os comerciantes pagam isso com grande dificuldade. E este ano, o Presidente da Câmara apresentou uma proposta em relação a uma empresa multinacional de publicidade exterior que se queixou do aumento e então apresentaram uma proposta para perdoar a essa empresa multinacional €500 mil dessas taxas, enquanto os pequenos comerciantes continuam a pagar a tabela superior. Isso é inaceitável. E depois precisamos também de olhar para os problemas que têm a ver com o estacionamento e com os parquímetros onde eles existem, porque nós não andamos a prometer, já respondi isto a muitas pessoas, algumas se me estiverem a ver vão se lembrar disso, que vamos acabar com os parquímetros, não. O parqueamento pago, mas é que a empresa, a Louros Parque, não pode ter como principal objetivo a receita. A receita é uma parte da sua atividade, mas o principal objetivo da sua atividade tem de ser o ordenamento do estacionamento e do trânsito, de forma a que isso beneficie os sítios onde estão os parquímetros. Isto é, houve uma altura em que em vários núcleos urbanos os próprios comerciantes pediam parquímetros. Porquê? Porque havia, por exemplo, em Louros isso acontecia. De manhã, as pessoas que vinham trabalhar para Louros estacionavam nos lugares mais centrais. Quando as pessoas que vinham para o comércio chegavam, já não havia lugares de estacionamento. E desse ponto de vista, pode ser útil haver parqueamento em determinadas zonas. Portanto, não pretende acabar com os parquímetros, mas temos que reorganizar os parquímetros para que eles sirvam para a sua função de facto. Depois, nós em Louros, por exemplo, temos uma série de lugares mesmo na zona mais central que são pagos, mas não estão ocupados porque ninguém vem. E em vez de atrair pessoas para o centro da cidade, acabou por excluir pessoas do centro da cidade. E depois nós temos uma zona comercial de um grande grupo, um centro comercial no Infantado, em que o estacionamento é gratuito e em que também há muitas lojas, e portanto se depois temos obstáculos sérios no centro de Louros, é evidente que as pessoas passam a ir para o centro comercial em vez de apoiarem o comércio local. Fernandinho Soares, nos últimos 10 minutos desta entrevista, eu passo ao capítulo 4, Louros, Serviços Autárquicos Transparentes e Participados, onde está o tema SEMAS.
eu sugiro que me fale das suas propostas ou da sua proposta para resolver esta situação SEMAS muito polémica para o Concelho de Loures e para o Concelho de Odivelas, como se sabe. Quais são efetivamente as suas ideias para acabar com esta contenda? Bom, a ideia fundamental é que não vamos permitir a privatização. Não vamos permitir. Não vamos. Isso é acabar com o direito das pessoas à água pública e a uma série de outros serviços que devem ser públicos porque assim é que são bem geridos. E impedir que com isso aumentem os custos, quer para a população, quer para a própria autarquia. E todos os negócios que se fizeram, as concessões que se fizeram nesta área das águas foram ruinosas. Todas foram ruinosas. No norte do país há muitos exemplos disso, de câmaras que hoje estão completamente sujeitas a um garrote financeiro por causa dessas concessões e de prejuízo para as populações. Também há um bom exemplo, Évora, salvo erro, será um bom exemplo de privatização? Não penso que haja bons exemplos de privatização. Pode funcionar bem num primeiro ano ou num segundo ano, mas depois, quando é preciso começar a fazer investimentos para a renovação da rede, o privado não os faz e, portanto, vai gozar o seu período de contrato até ao fim e, quando aquilo estiver caduco, entrega outra vez ao município para fazer os investimentos. É assim que funciona em todo o mundo, sempre com prejuízo do interesse público. Em Paris, por exemplo, estão a retroceder, retomaram para a esfera pública aquilo que tinha sido concessionado há uns anos atrás, porque o resultado foi desastroso. Portanto, não estamos a inventar nada, basta olhar para as experiências internacionais e para as nacionais que já temos. Depois, é preciso gerir bem os serviços municipalizados. As pessoas queixam-se muito da fatura da água, uma fatura em que apenas um terço é consumo de água, os outros 2/3 são outras taxas. Nós não prometemos, bem gostaríamos de prometer reduzir 30% ou 40% a fatura da água, não sabemos se isso é possível. O que é que nós nos comprometemos a fazer? A gerir bem e combater o desperdício. Nós hoje temos, dados da Câmara, não foram inventados por nós, 41% de perdas de água na rede do município. Isto é uma enormidade. Isto quer dizer que em cada 100 litros, mais de 40 litros são desperdiçados. São desperdiçados onde? Na rega? Há regas mal feitas, há arrombamentos que não são logo reparados, há muitas rupturas em que se perde imensa água e a própria rede está gasta, está velha. Ao longo destes últimos 10 anos não foi feito praticamente nenhum investimento nesta rede. Nós sabemos que agora vamos ter muita dificuldade aqui, porque isto precisava de ser tudo já renovado e não vai ser possível fazer tudo já. Mas temos que começar a investir nos sítios onde há mais problemas. Para quê? Para com o que poupamos na fatura à EPAL, a Câmara paga à EPAL a água que consome e que desperdiça, não é? Podermos também procurar refletir na fatura da água essa poupança. Não prometermos muito para já, porque pensamos que isso pode não ser possível. Vamos trabalhar nesse sentido, mas sobretudo pelo combate ao desperdício. Há outras coisas muito importantes. Eu ontem, numa freguesia da zona rural, encontrei uma empresa privada a lavar os contentores dos serviços municipalizados, da recolha do lixo. A recolha do lixo é um problema gravíssimo no nosso concelho. Degradou-se terrivelmente nos últimos anos. Os contentores não são lavados, em muitos momentos o lixo não é recolhido devidamente, há problemas dramáticos e as pessoas sentem isso. Isso é um dos aspectos principais da sua qualidade de vida. Então a empresa privada estava a fazer a lavagem dos contentores numa freguesia da zona rural, porque estão a vir aí agora as eleições, eles já não eram lavados, alguns deles há anos, e portanto agora há lavagem. Foram contratados esses serviços à empresa privada. Bom, mas eu sei que os serviços municipalizados têm esse serviço. E portanto fui procurar saber porque é que não estavam a funcionar os serviços municipalizados. Eu já sabia a resposta, mas fui confirmar. É que os carros estão avariados e alguns não têm sequer inspeção feita. E, portanto, ao longo destes anos, a Câmara de Loures, que do tempo da CDU herdou uma capacidade própria de manutenção oficinal, de recuperação das viaturas, que era ímpar no país, nós na Câmara de Loures reparávamos viaturas de outros concelhos, de todas as forças políticas, porque tínhamos uma capacidade instalada capaz de fazer isso, poupávamos milhões de euros à Câmara Municipal. E agora os carros estão avariados, encostados, e contratam uma empresa privada para fazer aquilo que os serviços municipalizados deviam fazer e sai mais caro, como é evidente. A empresa faz o seu papel, vai ter o seu lucro e, portanto, há aqui uma gestão um pouco rigorosa. Há uma gestão desastrosa, que vamos ter que inverter com algum investimento e procurando reaproveitar a poupança que se faz, quer diminuindo a fatura das pessoas,
pessoas, quer investindo cada vez mais para recuperar os serviços municipalizados. E isto tem muito a ver também com uma situação que o PS anda para aí a falar, que é a questão da situação financeira da Câmara. O PS tem dito que em 2001 a Câmara de Loures era a segunda mais endividada do país. Eu quero dizer aqui com todas as letras que isso é a mais absoluta mentira. É a mais absoluta mentira. Só se foi em algum documento do PS que foram retirar essa informação. Porque isso não é verdade. Nem era a mais endividada, nem a questão se pode pôr só desse ponto de vista. Por exemplo, nem era a segunda mais endividada, nem a questão se pode pôr assim. Por exemplo, nós tínhamos nessa altura em curso os empréstimos de realojamento do PER, das pessoas realojadas da Expo 98 e da Cril, que foram empréstimos vultuosíssimos, mas tiveram um fim concreto, um investimento, construir casas para as pessoas morarem. Isso é bom investimento e é bom endividamento. Mau endividamento é o endividamento que se faz sem investimento, é o endividamento para a despesa corrente. E nós tivemos nos 3 últimos anos de gestão CDU um nível de investimento de 115 milhões de euros. Nos últimos 3 anos da gestão PS, esse investimento foi de 29 milhões de euros. E, portanto, não nos venham falar de endividamento. Endividamento há agora. Porque a Câmara paga atrasada a toda a gente. Porque a Câmara não tem condições para cumprir os seus compromissos. Porque a Câmara, neste momento, tem um peso do serviço da dívida que é 8% do total das receitas. Isso é que é endividamento que não beneficia o município. É endividamento sem obra feita, endividamento para gastos correntes e que não traz um bom futuro para o Conselho e que nós vamos ter que fazer o saneamento financeiro dessa realidade. Portanto, também faz parte deste último capítulo o programa de combate ao desperdício. Sim, sim. Tem vários aspectos. Já falei, a questão da água, do desperdício da água, que é... Tem a ver necessariamente com Tem a ver com isso, tem a ver com acabar com um conjunto de avanças, prestações de serviço que hoje existem na Câmara Municipal, que custam dezenas de milhares de euros por mês. Eu vou dizer com franqueza, pode haver uma ou outra que, pelo grau de especialização das pessoas ou das empresas, que façam coisas que os serviços da Câmara não conseguem fazer. Admito que haja, mas a maioria não são assim. São para outros interesses e nós vamos acabar com isso. Vamos acabar com essa promiscuidade e aí vamos poupar bastante dinheiro que vamos utilizar devidamente. Depois, há outras medidas. Por exemplo, nós precisamos de ter a capacidade de ir renovando a rede elétrica, por exemplo, dos semáforos, para lâmpadas LED, que permitem recuperar em 2 ou 3 anos o investimento que se faz e a partir daí ter uma poupança enorme na fatura de energia elétrica, que é um peso muito importante para a Câmara. Nós precisamos ter também, mesmo em relação a esta questão da água, vamos ter que ter uma campanha para as pessoas nos avisarem quando há arrebentamentos. E temos que ir logo lá reparar. Para sensibilizar as pessoas. Sim, porque muitas pessoas avisam os serviços municipalizados. Olhem que ali está a correr e ninguém vem cá fechar. E depois não há capacidade para lá ir porque tudo foi desagregado. E nós precisamos ter esse programa, uma linha para a qual as pessoas possam telefonar, avisar para nós irmos fechar a água, para nós irmos resolver o problema. Aí está o envolvimento da população também, não é? E é incrível que eu tenho estado em todo o lado, em muitos sítios, e há sítios onde as pessoas do que reclamam é disso. É que se está ali a desperdiçar água. Não é que eles apaguem, não é no repuxo ou é num sítio qualquer. As pessoas sentem que toda a aquilo gente paga aquilo é seu e, portanto, está-se a desperdiçar. Ninguém gosta de ver a água desperdiçada. E esta ideia de poupar na água para depois poupar na fatura é uma ideia que nós vamos aplicar e é um dos elementos fundamentais do nosso plano de combate ao desperdício. E da sua campanha. Muito obrigada, Bernardino Soares, mais uma vez por aqui ter estado. Boa sorte para a sua campanha ou para a fase final da sua campanha. A entrevista a Bernardino Soares, candidato pela CDU à Câmara Municipal de Loures. Aqui ficaram as ideias políticas, o programa eleitoral. Esperamos, pela minha parte e pela parte da TVL, que esta entrevista o tenha elucidado. Muito boa noite, obrigada pela atenção.